Isso é ser consagrado, certo? Inclusive eu participo de um grupo dos consagrados. Cadê? Tem gente aí? Não, acho que não. Tem um grupo dos consagrados. E aí, nós temos a gente tem algumas definições daquilo que é sagrado, e a Bíblia apresenta isso. A primeira delas é Deus. Deus, ele é sagrado. Deus, ele é santo. Deus, ele é tanto separado, porque não há outro como ele. A palavra vai falar sobre isso, que não há quem se compare à tua santidade. E daqui a pouco eu também vou falar um pouco sobre isso, mas em Isaías nós temos uma descrição de anjos ao redor do trono, e nós vemos anjos declarando diante de Deus que Ele é santo, santo e santo. Quando você vê na Bíblia que o texto repete por mais de uma vez, e no caso aqui foi 3 vezes que houve a repetição da santidade a Deus, ele está falando sobre uma ênfase em algo que é maior do que aquilo. É como se a gente quiséssemos expressar que aquilo é mais santo do que talvez fosse, e é mais ainda, e ainda é mais, entende? Então os anjos estavam falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Então Deus, ele é a figura da santidade, suprema santidade, único Deus, incomparável Deus. E nós temos lugares na Bíblia que são consagrados também. Por exemplo, o próprio templo, o tabernáculo que foi construído por Moisés. Ali era um lugar sagrado. Embora ele se movia com a nuvem, eles montavam de novo o tabernáculo, e aquele era um lugar sagrado. Era sagrado num nível e sagrado e seriamente considerado sagrado por Deus, a um nível que se um homem entrasse em pecado naquele lugar, sem ter passado pela remissão dos seus pecados através do sangue de um animal, ele morreria. Então o nível do tabernáculo, para quem não conhece, também não vou ficar explicando muito, mas o tabernáculo, ele tinha 3 fases, né? Ele tinha um pátio, ele tinha um lugar onde havia algumas mesas, e havia um santo lugar, um santíssimo lugar, um lugar santo e um santíssimo lugar, onde havia uma cortina, onde somente o sumo sacerdote, uma pessoa escolhida por Deus para aquele período, poderia entrar naquele lugar. Qualquer um que entrasse lá e não fosse sumo sacerdote morreria, e de fato ali era considerado um lugar santo, ou seja, é um lugar sagrado, é um lugar separado para um objetivo. A Bíblia fala também sobre objetos. Há objetos que foram separados. No próprio tabernáculo, eles fizeram pias, eles fizeram a própria arca da aliança, eles fizeram taças, eles fizeram luminárias. Então, há vários itens, acessórios que estavam dentro desse tabernáculo, e esses acessórios eram sagrados, objetos que não poderiam ser carregados de qualquer forma. E a palavra vai mostrar isso mais uma vez, quando Davi, ele assume o reinado, ele vai buscar a arca da aliança, aí está lá na carroça com a arca do lado, e aí de repente na curva aquela arca, ela vai tombar, ela vai cair para fora, ele vai lá e encosta na arca a fim de proteger. O que acontece? Ele é fulminado vivo, porque ele tocou em algo sagrado, ele tocou em algo que tinha sido separado para um fim específico, e tinha que ser carregado de uma forma específica. Então por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender como o nosso Deus leva a sério a questão da consagração. Entende isso? E há lugares que são consagrados. O nosso Deus é consagrado. Mas há lugares que são sagrados, há objetos sagrados. E mais, há dias que são sagrados também. O próprio, na cultura judaica, o Shabá, que é o sábado, é um dia sagrado. Eles não podem trabalhar naquele dia, instituído por Deus, obedecido até os dias de hoje. Há um dia sagrado, um dia que Deus separou, para o descanso.
Inclusive hoje foi falado sobre isso na mesa do Mag Brasil. Quando nós trabalhamos muito e não temos dias de descanso, a gente estava falando sobre burnout, isso, nós rompemos uma lei dada por Deus, por mais que ainda não precisa ser o sábado, certo? Não precisa ser o sábado. Para nós que viemos, que não somos judeus, é claro na palavra que nós precisamos descansar, porque há uma lei que Deus respeita, mas nós não precisamos guardar o sábado. Tá claro isso? Eu não vou entrar por menores aqui, mas é isso. Nós não precisamos guardar o sábado especificamente, mas esse dia foi instituído por Deus sobre um dia sagrado. E dentre eles, muitas outras festas que os próprios judeus comemoram. São dias sagrados, dias separados para celebrações. E por último, a palavra fala sobre pessoas que foram consagradas, pessoas que tiveram a sua vida separadas dos demais. E um detalhe aqui, eu quero voltar sobre o objeto antes de eu continuar falando sobre pessoas. Já viu essa história de pessoas, sei lá, comprei uma casa. Nossa, Udi, eu quero consagrar a Deus essa casa. Vocês já ouviram isso? Comprei um carro, comprei uma moto, eu quero consagrar essa moto a Deus. Então assim, algo que nós precisamos entender, e segundo a palavra de Deus, a partir do momento que nós consagramos algo, nós estamos destinando o uso daquele objeto, ou daquele lugar, para apenas uma coisa. Vocês entendem? Vocês entendem que isso é extremamente sério diante de Deus? Então quando eu peço para que o meu carro seja consagrado a Deus, eu preciso, como se fosse algo que eu estou fazendo um juramento. Eu falo, Senhor, esse carro vai servir para me servir a minha família, mas esse carro também vai ser usado para servir a igreja do Senhor. Isso é consagrar. Agora, a partir do momento que pessoas consagram um carro, sem entender muito o que está fazendo, vai lá, consagra o carro para servir a igreja. Aí de repente o cara para de servir a igreja, aí vai ver o carro é roubado. Entende? Não tô mistificando também as coisas, mas há coisas que acontecem também porque é uma liberdade que nós damos. Nós consagramos para aquilo e a gente não está usando para aquele fim. Entende? Então nós precisamos entender que quando nós consagramos, seja um ambiente, seja um objeto, também nós fazemos isso, nós precisamos fazer isso com entendimento, certo? Talvez a gente não vai consagrar somente para o templo. Existem pessoas que fizeram isso. Por exemplo, meu avô consagrou um terreno que ele tinha e deu para a igreja. Meu avô fez isso. Justo, consagrou a Deus. Entregou para a igreja um terreno na praia. Ele fez isso. Agora sim, a grande questão é, eu não posso ficar, levianamente consagrando tudo sem também ter a responsabilidade daquilo que eu estou fazendo. Está claro isso? Há uma responsabilidade. Se eu estou consagrando, quando eu consagro, não tem a consagração das crianças aqui? Quando eu consagro a criança, estou falando que eu estou consagrando aquela criança para viver o melhor de Deus, e eu tenho a responsabilidade sobre ela para fazer ela viver o melhor de Deus. Consagrei meus filhos ao Senhor. Então a consagração, ela é séria. Sabe por que eu falo isso para você? Porque às vezes, talvez a gente leva isso de qualquer forma. Mas você sabia que do outro lado, há pessoas consagrando filhos a Satanás, que vivem debaixo de maldição, debaixo de tormento, debaixo de angústia. Eu já conversei com pessoas que não conseguiam se libertar de pesadelos. Aí você vai ver a história. Foi consagrado quando nasceu. Mas Deus é poderoso para mudar esse quadro. Amém? O sangue de Jesus comprou as pessoas. É o maior preço pago naquela cruz. Não há nenhuma consagração que pode impedir a salvação poderosa de Cristo sobre uma vida. Então, mas acima de tudo, nós precisamos entender a seriedade que Deus tem a respeito da consagração, e de sermos santos, e de sermos separados para Deus.
E com isso, no último, que eu quero voltar aí para pessoas, né? Existiram pessoas que foram consagradas a Deus. Por exemplo, os sacerdotes. Deus escolhe, lá no povo de Israel, escolhe Arão e fala: toda a sua geração, toda a sua descendência, todos que virão depois serão sacerdotes. E até hoje precisa ser da geração de Arão para ser um sacerdote, um levita. Então é uma geração consagrada a Deus. Outra pessoa que também a Bíblia apresenta, outro tipo de pessoa que a Bíblia apresenta, são os nazireus. Por exemplo, o único nazireu assim nomeado, que nós temos certeza que é nazireu na Bíblia, é Sansão. E a gente tem mais dois que talvez tenha sido também. Mas Sansão, ele é nitidamente um nazireu. E nazireu, sabe da onde provém a palavra nazireu? Da mesma raiz do santo. Significa a mesma coisa. Significa separado, consagrado, destinado para. Então, qual era a lei dos nazireus? Os pais decidiam que o seu filho seria um nazireu. Então ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia beber vinho, nem a uva, e ele não poderia tocar em animais mortos, nem animais nem pessoas. Ele não poderia tocar em nada que estivesse morto. Esse é o juramento de nazireu. Esse é uma pessoa extremamente consagrada, separada para um propósito, certo? Com isso, e por último também aqui, na história da igreja, nós tivemos os puritanos. Os puritanos eram pessoas que criam que a pureza, a santidade era o alvo maior da sua dedicação a Deus. Então eles viviam para ser santos. Só que assim, a grande questão dos puritanos é que eles praticamente se cobravam no nível de a santidade num nível que fazia mal para o seu próprio corpo. Então eles se puniam. Então é algo que é antibíblico, é algo que não é considerável. Mas havia um grupo de pessoas que acreditavam na pureza como a forma de viver. E os puritanos foram um deles. Daqui a pouco, e quem foi um puritano na história foi o próprio Jonathan Edwards, um avivalista da Inglaterra, dos Estados Unidos. Enfim, eu quero ler um texto com vocês, Marcos capítulo 7, do 1 ao 23. Vocês estão quietinhos hoje, hein? Vocês estão entendendo, pelo menos? Então beleza. Vamos lá. Marcos 7, do 1 ao 23. Eu vou tentar fazer uma leitura mais rápida e depois a gente vai parando. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram a Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam suas refeições com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como lavagem de copos, jarros e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhes perguntaram: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar às suas próprias tradições.
Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre o teu pai e tua mãe, quem insultar o seu pai e sua mãe está executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer ao seu pai, aos seus pais: não posso ajudá-lo, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Por isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender, não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa e, ao se afastar da multidão, seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entenderam? Perguntou. Não perceberam que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que contamina, pois de dentro do coração das pessoas vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que contaminam. Amém? Olha só, Jesus estava lá com os fariseus, e os fariseus reclamaram por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer, porque era uma cerimônia que eles tinham, um cumprimento de algo, mas que eles mesmos criaram. Então assim, não era uma lei de Deus isso. Aí Jesus, ele fala contra isso, e Jesus vem e fala a respeito da própria lei do Senhor. Ele falou assim: Deus falou para você honrar, para os filhos honrarem pais e mãe, o pai e a mãe, mas vocês vão dizer que eles, ao eles dedicarem o corban a vocês, ou seja, a oferta a Deus, através dos fariseus, eles ficam livres de ajudar os pais, de honrar os pais. Então assim, a lei dos fariseus anulava a própria lei de Deus, e é isso que Jesus estava falando. Então, os fariseus, eles se consideravam santos. Inclusive, a palavra vai falar que em nós precisa ser achado tal excelência, como ainda maior, nossa vida tem que ser de maior excelência do que dos próprios fariseus, porque eles se consideravam santos, eles se consideravam separados, eles se consideravam aqueles que cumpriam os rituais adequadamente para agradar a Deus. Mas Jesus, ele põe em xeque, ele fala assim: vocês estão criando coisas, vocês estão criando leis que não tem nada a ver com a lei de Deus. E sabe de uma coisa? Por exemplo, quando a igreja cria regras, leis, e vai falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo polêmico aqui dentro da igreja, mas por exemplo, vai falar assim: se você começar a namorar e não pedir oração para o seu líder, você vai ser amaldiçoado. Onde está escrito isso na Bíblia? Onde a Bíblia declara sobre isso? Agora, de fato, por que nós oramos por relacionamentos? Por que nós valorizamos isso? Porque há um caminho seguro, porque há um caminho de instrução, há um caminho debaixo de orientação, de alguém que está cuidando de você. Mas agora falar, eu não sei se vocês já viram, pessoas que acham que são deuses, capaz de amaldiçoar o futuro de alguém porque ele não fez aquilo que você falou que era para fazer. Quem sou eu para fazer isso? Entende isso? Os fariseus faziam isso. Eles queriam colocar uma lei para anular a própria lei de Deus. Como igreja, nós estamos aqui para instruir vocês. Nós temos sim um caminho seguro para relacionamentos. Nós falamos sobre caminhar, que há muito tempo a gente não fala sobre isso, né? Mas nós seguimos um passo sobre a questão do orar junto, sobre caminhar, para depois vir o namoro, depois do namoro o noivado e o casamento. Por que esse processo?
para falar se você não cumprir você vai ser amaldiçoado? Se você não cumprir não vai dar certo o seu relacionamento? Não é isso. Mas neste lugar há segurança. Neste lugar há discipulado. Neste lugar há cuidado. A probabilidade de você casar com a pessoa que você fluiu debaixo desse processo é muito grande. E sabe por que nós levantamos esse cuidado? Porque nós já vimos há anos de experiência, há mais de 10 anos liderando pessoas, que relacionamentos rompidos levam a desviarem do evangelho. É por isso que a gente faz. Agora, a pessoa ter a capacidade de amaldiçoar alguém porque ela não fez como foi determinado, isso é antibíblico. E nós precisamos ter essa mentalidade. Amém? Ficou claro isso? E é isso que Jesus estava batendo nos fariseus. É isso, porque o nosso discipulado, ele não é por medo, por você ter que fazer assim. Não. As pessoas escolhem, nós apontamos caminhos, nós oramos, nós queremos que as pessoas acertem, nós queremos que as pessoas tomem decisões certas, e o nosso coração sempre vai ser esse. Mas jamais eu vou amaldiçoar alguém que não fez conforme nós acreditamos que seria o melhor para ela. Jamais condenaremos o fim daquela pessoa se ela não obedecer conforme aquilo que nós estamos falando, a não ser que ela esteja, e aí também eu não vou amaldiçoar, mas a não ser que ela esteja desobedecendo a própria palavra de Deus. Aí ela rompe uma lei de Deus. Aí ela rompe com algo que Deus separou para ela. Aí é diferente do nosso conselho. É palavra de Deus. É diferente do nós falando, caminha assim. Não, a pessoa vai lá, transa antes do casamento. Palavra de Deus, aí não é minha instrução, não é minha opinião, não é meu conselho, a palavra de Deus. Aí é outra história, certo? Aí há consequências do plantio, certo? Como também a palavra fala sobre honra. Então honrar a liderança, honrar as pessoas que Deus colocou para cuidar da sua vida é um caminho seguro, é um caminho de obediência a Deus, mas desde que a liderança não seja abusiva sobre você. Amém? Está claro isso? Então Jesus ele fala sobre isso. E sobre isso, ele vai falar que na verdade, toda a preocupação dos fariseus de contaminar o coração, toda a preocupação dos fariseus de que eles estariam contaminados porque eles não lavaram as mãos, Jesus vem e fala assim, na verdade, o que contamina o homem não é o que você ingere na sua boca. Pode até ter uma dor de barriga por causa disso. Mas na verdade o que contamina é aquilo que está saindo do seu coração. E aí ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre maus pensamentos. Ele vai falar sobre imoralidade sexual. Ele vai falar sobre roubo. Ele vai falar sobre homicídio, sobre adultério, sobre cobiça, sobre perversidade, sobre engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho e insensatez. São essas coisas que faz uma pessoa não ser mais santa. São essas coisas que rompem com a santidade de Deus. São essas coisas que faz você, a prática dessas coisas que faz você não ser mais uma pessoa separada para Deus. É praticar isso que mancha as tuas mãos. E o que eu estou falando não é que não há perdão para você, se você já praticou, ou se você está praticando. Enquanto a vida há uma decisão. Enquanto a vida há a forma de nós nos arrependermos e mudarmos a nossa história. Mas é esse tipo de coisa que faz você ser mais um neste mundo. É esse tipo de coisa que faz você não ser um separado, consagrado para Deus. É alguma dessas coisas que te faz ser mais um no meio de um monte. Entende? E Jesus ele trouxe atenção a isso. Eu quero ler uma frase aqui, agora caminhando para o final. Uma frase do Dwight L. Moody, ele vai falar assim: quando homens tentam se fazer de santos e se gabam da sua própria santidade, minimizam a santidade de Deus. Aí a gente entra numa outra questão.
Há pessoas que parecem... Aí eu vou trazer de volta os puritanos. Porque os puritanos viveram isso. Eles se achavam melhor do que os outros cristãos. Porque eles eram puros. Porque eles viviam debaixo de pureza. E toda a santidade que gera soberba no coração, ele minimiza a santidade de Deus. Não que Deus se torna menos santo, mas diante dos olhos das demais pessoas, você está minimizando a santidade de Deus. Porque a santidade de Deus não é carregada com orgulho e soberba. A santidade de Deus, ela vem com humildade. Ela vem como alguém que não se acha melhor do que os demais. Pelo contrário, a palavra fala que aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Mas é esse tipo de pessoa, ela entende que o princípio do reino é cada vez olhar para as pessoas e ver pessoas maiores do que ela, melhores do que ela. Agora o momento quando a minha busca a Deus, a minha separação a Deus, me faz me achar melhor do que as demais pessoas, me faz achar que eu sou mais santo, que eu sou mais separado, que eu pago mais preço em oração, que eu jejuo mais do que os outros. Toda vez que eu entro nesse engano, eu estou muito distante da verdadeira santidade de Deus. Essa é a verdade. Mas olha só, outra frase do Lima Moody. Ele fala assim, a pessoa realmente santa é muito impactada e tomada de admiração pela santidade divina. Pessoas impuras podem de algum modo ser impactadas e arrebatadas por outras qualidades de Deus. Apenas as almas santas se comovem e se encantam com a santidade dele. Quanto mais santas elas são, mais profundamente são afetadas por isso. O que o Moody estava querendo dizer? Ele estava falando assim: quando uma pessoa é verdadeiramente santa e separada por Deus, um tema como esse, falando de santidade, a pessoa fica empolgada em ouvir. Ela está animada, ela quer saber cada vez mais a respeito da santidade de Deus. A santidade de Deus leva ela a realmente imaginar o Deus santo, e aquilo maravilha ela. Mas quando não há santidade, quando não é uma pessoa separada, quando ela tem vivido como as demais pessoas deste mundo, esse é um tema que não vai gerar nenhum tipo de empolgação ao coração dela. Ele vai falar que pode até encontrar outras questões mais importantes em Deus, mas a santidade não vai ser uma delas. Ele pode até falar assim: nossa, Deus é Deus provedor, nossa, Deus é o Deus que cura. Mas quando a gente fala de um Deus santo, aquilo já não é algo que atrai, aquilo já não é um assunto que gera conexão com ela, porque há uma falta de santidade no seu coração. Então, eu quero falar sobre alguns homens, antes de ler o versículo, alguns homens que se santificaram. A palavra fala sobre que talvez também tenha sido um nazireu de Deus. O próprio profeta Samuel e o último juiz Samuel, ele foi um homem que foi consagrado a Deus. Porque a mãe dele, ao ter, quando ela gera ele, porque ele é gerado por um milagre, debaixo de uma palavra de um sacerdote, então ela entende que ele deve ser dedicado a Deus. O que ela faz? Ela amamenta ele no tempo de amamentação necessário, e depois desse período ela entrega ao templo. É como se você deixasse o seu filho que acabou de nascer, o primeiro filho seu, deixasse na igreja aqui para alguém cuidar. Falar que a dedicação da vida dele vai ser para esse lugar. Então Ana fez isso, em gratidão a Deus, consagrou o seu filho a Deus. Talvez o maior profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A palavra fala que nenhuma das palavras ditas por Samuel, nenhuma delas deixou de se cumprir, todas se cumpriram. E no final da sua vida ele falou assim: se vocês têm a acusar algo sobre a minha vida, ou falar algo contra mim, que fale agora diante do povo. E não havia ninguém que poderia julgar Samuel, alguém que se corrompeu com outra coisa. Foi um homem justo, separado diante de Deus. E outro que talvez seja um nazireu, talvez, não dá para saber, mas parece que é
é o próprio João Batista. Você vê que ele decide vestir uma roupa estranha, morar no deserto, come gafanhoto e mel. Então, ele não tem contato com uva nem vinho. Ele provavelmente, a Bíblia não apresenta nenhum contato dele com algum morto, né? Seja homem, seja animal. E ele também, não dá para saber se ele cortou o cabelo ou não. Mas enfim, talvez João Batista tenha sido um homem consagrado a Deus. De fato ele foi, né? Mas talvez ele tenha sido um nazireu. E aí, eu quero ler esse textinho aqui com vocês. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O processo de santificação é o processo de nos parecermos cada vez mais com Jesus. É o processo de nos parecermos cada vez mais com Deus. É simples assim. Agora você fala assim, Hudson, mas e se eu errar? Se você errar, você pertence a este mundo como eu. A gente vai continuar errando. Só que a grande questão é a maneira como eu vivo. A maneira como eu lido com o pecado. A maneira como eu trato o pecado. Se aquilo eu peco sabendo que é errado e faço mesmo assim e vivo debaixo desse erro e estou nisso mesmo e não vejo conserto, não quero mudar, não quero ser transformado, eu quero isso mesmo, eu quero continuar praticando o que eu pratico. Isso é atitude de alguém que não é santo, atitude de alguém que não é separado, atitude de alguém que não entendeu que o Senhor chamou você para parecer cada vez mais com Ele. E se o nosso Deus é santo, a ponto de impressionar os anjos, quanto mais nós devemos parecer com este Deus, na sua separação, na forma que nós vivemos. E como eu tenho falado muito nesses dias, o Evangelho chama a gente para mudança, certo? Quero ler mais um texto com vocês. Deixa eu ver se passou aqui. Agora parou. Vocês conseguem aí? Aí. 1 Pedro. Eu não vou ler, mas vou deixar de lição de casa para vocês. 1 Pedro aí, ó, 2, do 9 ao 12. Há muito mais do que eu escrevi aqui nesse slide. Mas nesse slide ele vai afirmar o quê? Que você é um povo escolhido, ou seja, santo. Que você foi escolhido para fazer parte de um reino de sacerdotes, ou seja, santo. Que você é nação santa, seja santo. Que você é propriedade exclusiva de Deus, ou seja, por 5 vezes Pedro ele vai falar que você foi escolhido para ser santo. 5 vezes, ele só muda a forma de falar, mas primeiro ele fala que você é um povo escolhido. Depois ele vai falar que você faz parte de um reino de sacerdotes, você faz parte de um reino onde Deus levanta sacerdotes e você é um dos sacerdotes desse reino. E sacerdote a gente já viu que é um povo, que é uma pessoa sagrada, não é? A gente não viu aqui? Uma pessoa consagrada. Então você é santo. E aí ele vai falar sobre uma nação santa, que você é uma nação separada e você vive nesse mundo, mas você não é daqui. Que você pisa os seus pés nessa terra e você precisa lavar os teus pés, mas você não pertence a este lugar. E por último ele vai falar que você é propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que isso significa? A palavra vai dizer que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de você. Sabe por quê? Porque você não pode ser dividido com ninguém. O seu coração não pode ser dividido para ninguém. Nenhum outro Deus, nenhum outro nome, ninguém pode conter você a não ser Deus, porque você foi criado para ser exclusivo dele. Você entende isso? Você foi criado para ser exclusivo dele. Eu gosto muito quando Jesus ele fala o seguinte: quando Jesus chama os discípulos, ele fala assim: olha, venha, eu vou transformar você em pescadores de almas, né? E você vê que Jesus começa uma caminhada. Quando você chega lá em João 17, momentos antes da crucificação de Cristo, do processo,
Ele vai falar pela primeira vez, Jesus vai falar assim: eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque os amigos sabem como está o coração do seu Senhor, conhece as coisas que o seu Senhor faz. Um amigo sabe. O santo é ser separado nesse nível. A gente começa talvez não sendo um amigo, mas quando a gente está na caminhada, a gente escolhe. A palavra vai falar de um termo de escravos da orelha furada, que é o escravo por opção. A gente começa amando Jesus, daqui a pouco a gente fala assim: eu sou seu para sempre, eu furo a minha orelha como escravo por opção. Eu quero ser teu, propriedade tua para sempre, eu quero ser exclusivo teu. É isso que é ser santo. Você pode ficar de pé? Eu quero terminar com esse texto. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Se Deus está chamando um povo para ser exclusivo dele, se esse povo não for santo, não pode ver o Senhor, porque só vai ver o Senhor quem for separado para ele, quem viveu de uma forma que foi separado para ele. E nessa noite eu quero convocar você. Talvez a palavra de Deus, ela abriu os olhos do teu coração nessa noite. Aquilo que você não entendia, você passou a entender. O Senhor te chamou para ser alguém separado do mundo, alguém que não vive conforme o padrão que esse mundo oferece, alguém para viver com as mãos limpas para Ele, somente para Ele. Deus te chamou para ser exclusivo dEle, e Ele não vai te dividir com ninguém. Ele não vai te dividir com dinheiro, Ele não vai te dividir com a fama, Ele não vai te dividir com seguidores do seu Instagram, das suas redes sociais. Ele não vai dividir você com o sucesso desse mundo, não vai dividir você com o Mamon, muito menos com Satanás. Ele não vai dividir você. Quando você lê Romanos 8, você vai entender que nada pode nos separar do amor de Deus, porque você é feitura dEle, exclusivo dEle. Você entende isso? Que o sangue dEle pagou um alto preço, porque Ele te ama e porque Ele te chama para viver em santidade, não para você simplesmente não viver o que você poderia viver nessa terra. Ele te chama para algo muito maior. Ele te chama para uma eternidade. Ele te chama para talvez pagar o preço mesmo nessa terra, para viver algo muito maior. Mas uma coisa é fato, e a palavra diz que somente os santos poderão ver o Senhor. Isaías capítulo 35 vai dizer: somente os remidos passarão por este caminho. Nenhum animal feroz, nenhum que tem enfermidade, somente os remidos, os justos de coração, os meus escolhidos. Então nessa noite, feche teus olhos. Talvez o Senhor está te chamando de volta. Talvez é mais uma vez para aqueles que já tomaram essa decisão várias vezes. Talvez você nunca se afastou, você nunca foi tão longe, mas também você nunca foi santo, como a palavra diz para ser. Talvez você é como aquele filho da história do filho pródigo, que nunca saiu de casa, mas nunca entendeu a graça do pai. Talvez você é como aquele que não consegue se alegrar com o arrependimento daqueles que estão chegando. Talvez você é como aqueles que não conseguem ver a alegria do que Deus está fazendo num ambiente como esse agora. Porque certamente o Senhor está tomando corações para Ele nessa noite. E o Senhor está chamando alguns
Ele chamou todos nós, mas nessa noite o Senhor está chamando alguns. Ele está mudando de fato destino, falando: você se esqueceu que você é meu, somente meu, e o teu coração está dividido, e eu não habito em casa dividida. Não vai prosperar, não vai continuar. Então, se você deseja viver como alguém exclusivo para Deus, alguém santo de verdade, alguém que é separado para Ele, levanta as suas duas mãos no lugar onde você estiver. Levante as suas duas mãos. Glória a Deus. Há mais pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Tome a decisão nessa noite. Isso não significa que você vai ser perfeito amanhã. Isso significa que você tomou a decisão de, debaixo de discipulado, não mais viver debaixo da escravidão do pecado, como alguém, mais um nessa terra, como aqueles que não foram separados para Deus. Levante as suas duas mãos bem alto. Eu peço para que alguns líderes abracem essas pessoas. Deixe sua mão bem alta levantada, para que você seja identificado. E alguns líderes eu gostaria que abraçasse. Se há um líder com a mão levantada também, se há líderes que precisam tomar essa decisão nessa noite. Há pessoas de muito tempo de evangelho que precisam desta oração também. Há pessoas que cresceram neste lugar, mas nunca viveram de forma santa, verdadeiramente santa. Foi simpatizante até aqui, aprendeu a fazer culto ao Senhor, mas nunca teve o teu coração totalmente rendido a Ele. Levante a sua mão, levante a sua mão. Que nenhuma pessoa com a mão levantada fique sozinha. Deixa a sua mão bem alta, para que possa ser identificado, para que pessoas possam te abraçar onde você estiver. Senhor, nós oramos nessa noite. Nós pedimos, Senhor, porque a Tua palavra é poderosa para transformar o caráter humano. O Senhor é poderoso para mudar a mentalidade. O Senhor é poderoso e a Tua palavra é transformadora. E nós cremos que a Tua palavra é poderosa para transformar vidas completamente que estavam rendidas ao pecado. Que nessa noite, eles recebam como um fôlego de vida dos céus. Que eles recebam o chamado de Deus para serem exclusivos do Pai, exclusivos do Pai, uma nação santa, um sacerdócio do Senhor. Ei, Jesus, nós oramos para que haja mudança de coração, mudança de mentalidade, em nome de Jesus. Nós declaramos nova vida, nós declaramos nova criação, nós declaramos vida nova, um tempo novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos uma estação de santidade, uma estação de separação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor, você pode fazer festa, Magguarulhos, porque os céus estão em festa nessa noite. Glória ao Teu nome, Jesus. Nós já vamos cantar aqui juntos para a gente encerrar essa noite, mas eu quero dizer algo para você. Existem os santos como eu preguei aqui agora. Todos nós somos chamados para sermos exclusivos de Deus. Mas uma coisa é certa: há pessoas que decidem viver de uma forma ainda mais consagrada a Deus. E essas pessoas vão dar frutos diferentes. Essas pessoas vão dar mais frutos. Porque na história há homens que decidiram pagar o preço em oração, 12 horas de oração, 6 horas de oração, dias de oração, e eles colheram algo diferente que outros não colheram. Isso é fato, isso é um fato. O fato de sermos separados, além dessa separação inicial, além da exclusividade de Deus, o fato de nós nos consagrarmos,
de talvez fazer votos com o Senhor, de nunca pisar em algum lugar, de nunca comer algo, de viverem pagando um preço em oração, talvez pelas madrugadas. Você vai subir para um nível de consagração onde isso realmente vai alterar os seus dias. Isso é verdade. Aqueles que consagram mais verão resultados maiores. Isso é inevitável. Entendem isso? Eu não vou orar sobre isso, mas é uma chave. Eu queria liberar essa chave no seu coração. Se você quiser viver algo mais profundo em Deus, você vai precisar consagrar mais. Você vai precisar pagar mais o preço. Se você não quiser só ser santo, exclusivo de Deus, você pode viver. Mas se quiser viver coisas mais profundas, há um mar para ser descoberto no Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Obrigado, Jesus. Vamos louvar o Senhor. Vamos terminar louvando o Senhor. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Quando eu te vejo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Quando eu te contemplo, e quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero se você tem fome do Senhor, ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Que os anjos vêm, que nos fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos
quero ver você. Então me leva A sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Então me Leva a sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Cante isso mais uma vez. Então me Leva a sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Só quero ver você. Se você tem fome do só Senhor, quero, só se você quero deseja isso de todo o seu ver coração, cante. você, Cante, cante, cante. só quero ver você. Nós queremos te encontrar, Senhor. Oh, Só quero ver você. Só quero de glória em glória, ver segundo a tua você. imagem. Só quero ver você. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. O que é Que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo. O que é que Os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo. Ver você, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu queria te conduzir para um tempo especial. Queria que você fechasse os teus olhos. Talvez você não acredite fielmente, talvez você não acredite que o Senhor pode se manifestar fisicamente. Mas eu queria te levar para um lugar de contemplação ao Senhor. Nós não sabemos qual é a aparência de Deus, nós não sabemos qual é o formato de Deus. Mas eu queria te levar para este lugar de talvez ter uma experiência com o Senhor de acordo com a sua fome também. Se você tem fome, se você tem o desejo de conhecer o Senhor, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu queria que você se imaginasse dentro do seu quarto. Qual é o lugar mais seguro que você encontra dentro da sua casa? Eu queria que você fosse para esse lugar. Você puxasse uma cadeira, uma para você e para o Senhor. Talvez seja loucura isso para você, mas vem comigo. Vá para esse lugar seguro dentro da sua casa. Puxe uma cadeira para você e para o Senhor. Espírito Santo, Pai, eu não sou nada, mas eu te peço nessa noite aqui que o Senhor se assente nessa cadeira, que o Senhor se assente nessa mesa, Pai, com seus filhos. Que o Senhor comece a revelar o teu coração a eles nessa noite. O Senhor vai tocando o teu filho, a tua filha. Eu quero que você imagine o Senhor sentado à sua frente. Eu queria que você imaginasse o Senhor da sua forma mais singela e pura, sentado à sua frente. Eu queria que você dissesse para Ele o que você deseja.
Qual é o seu desejo nessa noite? Qual é a sua fome nessa noite? O que tem queimado no teu coração nessa noite? O Senhor está na sua casa, o Senhor está nesse lugar, junto com você, nesse lugar seguro. Eu queria que você conversasse com o Senhor. Eu queria que você pedisse para o Senhor se revelar a você. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Senhor. Pelos olhos da fé, com os ouvidos, Senhor, eu te peço nessa noite, abra os ouvidos.